Hoje a gente vai conversar sobre um tema que me é extremamente interessante e muito relevante para o meu contexto, o contexto que a gente vive. Em vídeos passados nós falamos sobre conexão com Deus, que dela ser mais sobre um estado de consciência, de ser do que fazer alguma coisa. Falamos sobre o contrassenso de entrar na presença de Deus ou de buscar a Deus, porque não se pode entrar em algo que já se está dentro e buscar algo que já se tem. O ponto central, então, é qual é o nível de consciência que as pessoas têm para essa presença. Qual o teu nível de consciência para essa presença. Este me foi um ponto de incômodo durante muitos anos, até que, bem, fique comigo até o final desse vídeo que eu te conto o que eu descobri. Garanto que você não vai se arrepender. Após cerca de 40 anos de inquietudes, busca, estudos, conversas, encontrei respostas que eu partilho com peregrinos como eu, que chamo de peregrinos da sabedoria perene. Eu não pretendo falar sobre verdades absolutas e nem postular alguns dogmas, mas compartilhar contigo experiência de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Faça a tua inscrição no canal e visita nosso site, me acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Há alguns anos tive aulas com Sabine Klenk, uma alemã especialista em desenvolvimento humano. Ela me apresentou o conceito de espiral dinâmica de desenvolvimento. Na época, hoje eu percebo, minha compreensão foi muito limitada. Eu entendi que ela falava sobre desenvolvimento psicológico, mas alguma coisa ainda me incomodava e eu mesmo achava que faltava algo. Daí fui buscar e estudar as referências. Cito para vocês 4 principais referências. A primeira é o Dr. Clare Graves, que foi quem primeiramente postulou sobre o conceito de espiral dinâmica. Depois, Don Beck e Christoph Cowan, que estruturaram o pensamento apresentado por Graves. Ken Wilber, que expandiu e aprofundou o assunto. E Richard Rohr, que difundiu e inserindo dentro de um contexto cristão. Só então eu pude perceber o quanto o assunto era mais profundo e o quanto fazia toda a diferença no entendimento de muitas coisas, especialmente de textos religiosos, dos rituais, dos dogmas, dos modelos mentais das pessoas envolvidas. Cabe uma pergunta, né, nesse estudo, que é se crescemos, mudamos ou evoluímos. Tem algumas dicas, alguns pontos que é interessante a gente visitar. Um deles é de Jesus, falando sobre a parábola do semeador, em que as sementes caíam em diferentes terras, ou seja, diferentes corações, e de acordo com essas diferenças ela tinha um desenvolvimento ou uma evolução, um encaminhamento diferente. Tomás de Aquino falou que o que é recebido de acordo com o modo do receptor, ou seja, o ambiente interno vai condicionar como uma determinada mensagem ou conhecimento é absorvido por quem é o receptor. Teresa d'Ávila, que a religiosa mística, escreveu um brilhante livro que centenas de anos depois ainda continua sendo uma grande referência para muitas pessoas, chamado O Castelo Interior, onde ela fala sobre 7 moradas, e cada uma dessas moradas apresentando um determinado nível de intimidade com Deus ou de relação com o transcendente. Abraham Maslow, o psicólogo, falando sobre a pirâmide das necessidades do ser humano, e que essas necessidades iam das básicas até a autorrealização, uma englobando a outra e uma só podendo ser satisfeita à medida que a anterior pudesse estar completamente satisfeita. Uma interdependência das necessidades.
Jean Piaget, o grande mestre da pedagogia, a referência da pedagogia, postulando sobre desenvolvimento humano, falava sobre o conhecimento e as respostas do ambiente, a interação entre o conhecimento e as respostas do ambiente, como essa interação se dava dentro da pessoa, né? E como ela podia amadurecer dentro da pessoa. Então, a partir de várias áreas do conhecimento e das atividades do ser humano, todos são unânimes. Nós vemos várias pistas dizendo que há um desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele é natural da vida do ser humano. Ele já começa desde a antiguidade, assim, é ancestral, na verdade, né? Desde o Homo habilis, onde o seu cérebro era praticamente instintivo, um complexo reptiliano muito desenvolvido, e praticamente só existia essa vivência por instinto, passando até o Homo sapiens, que começa a ter a sua razão sendo desenvolvida. E, atualmente, né, nós compreendemos o ser humano como tendo 3 centros de inteligência. Um deles é o complexo reptiliano, onde se dá os instintos, se desenvolve os instintos. O sistema límbico, onde processa as nossas interações por meio das emoções e dos sentimentos. E o neocórtex, por onde nós temos processamos o conhecimento, a aquisição do conhecimento e fazemos as ligações entre os conhecimentos, né? E isso tudo nos leva a um desenvolvimento do nível de consciência. É da sua relação, né? Dessa relação com o desconhecido, tanto externo quanto interno, que hoje sabemos os dois estão interligados. E isso tudo nos remete ao processo de divinização, da relação do humano com o transcendente, com o divino. E aí tem um escritor chamado Joseph Tilton Pearce, em seu livro The Biology of Transcendence, ele tem uma frase interessante. Ele fala sobre a cultura e o aprisionamento cultural do cristianismo agindo como bloqueio para o crescimento potencial do ser humano em direção à transcendência. Cada fase do desenvolvimento do cérebro fornece uma janela biológica para se conectar com níveis mais elevados. Mas se a criança, o adolescente é ameaçado ou envergonhado, essas possibilidades de conexão mais alta morrem. E as conexões com o cérebro mais primitivo, reflexivo, reptiliano, cuja função é a defesa e a sobrevivência, ele é fortalecido. As pessoas param de se desenvolver ou até mesmo podem regredir. Infelizmente, a abordagem da nossa cultura em relação à criação de filhos e até mesmo o estilo de ensino da igreja tem se concentrado na humilhação, na punição, na ameaça, exatamente o oposto que Jesus modelou como proposta de um estilo de vida completamente novo e diferente. Pearce aponta que Jesus e outros grandes mestres espirituais ao longo da história pretendiam despertar para a ilusão da cultura e a realidade da nossa natureza transcendente. Muitos dos nossos problemas eles podem ser resolvidos se entendermos que as pessoas estão em diferentes níveis de maturidade emocional, mental e espiritual, ou seja, em diferentes níveis de desenvolvimento de consciência. Alguns missionários têm uma experiência extremamente horrível quando percebem, por exemplo, que a sua presença na casa ou na porta da casa de um casal impede um homem de bater na sua esposa dentro de casa. Eles sabem que assim que se afastam, ele vai continuar a bater e há pouco que se possa fazer para mudar toda essa cultura. Quando se pergunta à mulher por que você deixou seu marido fazer aquilo,
ela simplesmente responde: porque eu fui ruim, Senhor. Mas quem é que decidiu que você foi ruim? Ele decidiu, Senhor. Isso explica por que em nossos centros urbanos, pessoas piedosas e fiéis às suas crenças agem de modo nocivo a si mesmas e à sociedade. Elas simplesmente não têm noção. Essa é a consciência no estágio inicial, que tudo é sobre poder e ficar no nível adequado. Quem exerce o poder é considerado certo, e em muitas, se não na maioria das culturas, os homens tiveram todo o poder e as mulheres se submeteram a isso. Por que é assim que funcionam os sistemas patriarcais? Mas quem somos nós para julgar, né? Foi apenas pouco mais de 100 anos que pessoas que se chamavam cristãs, incluindo pastores, padres e líderes religiosos, não só toleravam a escravidão, mas eles próprios tinham escravos. Embora a maioria das pessoas tenha se movido, além de considerar os seres humanos como propriedade, ainda há um longo caminho a percorrer em termos de verdadeira igualdade racial e de gênero. Um número significativo de ocidentais ainda está no início dos níveis púrpura e vermelho. Vamos explorar a seguir. A espiral dinâmica corre o risco de ser politicamente incorreta, mas ela não se expressa com raiva e nem violência. De uma maneira doce, expõe como estamos nós. A tradição cristã nos traz 2 pontos interessantes. Ela fala de Jesus e do Cristo. O Cristo eterno, fonte de todo o universo criado. Fala de Jesus, a encarnação desse Cristo no tempo e no espaço. Aquele que deu vazão plena ao Deus dentro de si, ao fluxo da vida, sem restrições, incondicionalmente. O segundo ponto é Paulo, o apóstolo, quando ele fala: Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Ambos os casos nos mostram e nos ensinam um nível de consciência mais amplo e profundo que o conceito de espiral dinâmica de desenvolvimento busca estruturar e apresentar. Os níveis de desenvolvimento são uma ferramenta para compreender a nós mesmos, aos outros e a história. Don Beck, uma das nossas referências, utiliza a escala de cores do arco-íris para representar os níveis de consciência. O bege é o mais baixo, o primitivo, o turquesa o mais alto, o mais evoluído. E entre os dois, há um espectro de níveis de consciência, como veremos. É importante ressaltar que os níveis eles não se anulam, mas cada nível de consciência engloba, amplia e aprofunda o anterior. São 8 níveis de consciência divididos em 3 grupos. Os egocêntricos, os sociocêntricos e os de sabedoria. Vamos ver como é que eles funcionam a seguir. O bege é um instintivo, de sobrevivência. Ele pode ser visto nos nossos bebês. Simplesmente ele faz o que deve fazer para permanecer vivo. Ele é movido pelo prazer e pela dor. Estima-se que ele teve início há cerca de 100 mil anos e que atualmente 0,1% dos adultos permanecem nesse nível de consciência. A seguir nós temos o púrpura, que é o mágico, o animista. É o nível de consciência das crianças, do mundo dos super-heróis, das princesas, e são pessoas que vivem buscando manter os deuses felizes e o ninho da tribo quente e seguro. A vida é um mundo de forças mágicas, boas e ruins. Há deuses certos e tudo é uma relação de causa e efeito. Estima-se que ele teve início há cerca de 50 mil anos e era o predominante, por exemplo, na Idade Média. E que hoje cerca de 10% da população mundial e 1% do poder mundial permanecem nesse nível de consciência.
A seguir nós temos o vermelho, que é composto de pessoas impulsivas, egocêntricas. O seu tema é: seja o que você é e faça o que quiser de modo independente. A tendência de indivíduos poderosos, impulsivas, heróicas, movidas pela diversão e sem senso de culpa. Estima-se que seu início foi há cerca de 10 mil anos e que atualmente 20% da população mundial e 5% do poder mundial permanecem nesse nível de consciência. A seguir, o azul, que é o último dos níveis egocêntricos. Autoritários, são pessoas autoritárias, elas vivem com um determinado propósito. O mundo é uma existência segura de verdade inquestionável, com resultados determinados por um todo-poderoso outro que está além ou uma ordem estabelecida. É uma verdade mítica que é inquestionável, é tribal, é fundamentalista, como uma das palavras que se pode definir esse nível de consciência. Teve início há cerca de 5 mil anos, e hoje se estima que 40% da população mundial e 30% do poder mundial permanecem nesse nível. A seguir, como o primeiro da faixa sociocêntrica, né, é o laranja, pessoas realizadoras, estratégicas. Elas agem em seu próprio interesse ao jogar o jogo para ganhar. Então elas jogam um jogo ganha-perde. Manipulam recursos para criar e difundir a boa vida abundante. Age de interesse próprio, busca autossuficiência. Estima-se que ele teve início há cerca de 300 anos e que atualmente 30% da população mundial e 40% do poder mundial permanece nesse nível de consciência. O verde, o outro, que faz parte do grupo sociocêntrico, é de comunitário, pessoas que batalham pela igualdade. Elas procuram a paz dentro do seu eu interior e exploram com outras pessoas as dimensões assistenciais da comunidade. Enfatizam sentimentos, carinho, a sensibilidade. Seu início foi há cerca de 50 ou 60 anos e estima-se que hoje 10% da população mundial e 15% do poder mundial estejam nesse nível de consciência. E a seguir nós temos então o primeiro o nível da unicidade, do bloco, do grupo da unicidade, que é o amarelo. O tema eles buscam viver pleno e responsavelmente o que se é e aprende a se tornar mais daquilo que se é. Pessoas flexíveis, espontâneas e muito funcionais, muito práticas. Teve início há mais ou menos assim, há 20, 30 anos, e que atualmente 1% da população mundial e 5% do poder mundial estão nesse nível de consciência. A seguir, então, por último, nós temos o turquesa, que é o holístico. Experimenta a plenitude da existência através da mente e do espírito. O mundo inteiro é um único organismo, dinâmico e com sua própria mente coletiva. Essas pessoas lidam bem com o paradoxo individualidade e coletividade. Eles conseguem um equilíbrio, transitam bem entre esses dois polos. Se estima que teve início há cerca de 20 anos e que 1% da população mundial e 5% do poder mundial esteja nesse nível de consciência atualmente. Novamente, é importante ressaltar que os níveis não se anulam e que cada nível de consciência ele engloba, amplia e aprofunda o anterior. Assim, um resumo da evolução dos níveis de consciência, ela pode ser resumida da seguinte maneira, né? No bege nós temos uma consciência arcaica, o nível seguinte uma consciência tribal, a partir daí uma consciência guerreira, a partir daí uma tradicional,
a partir daí uma modernista, depois uma pós-moderna, depois uma consciência integral, e hoje em dia já se fala num nono nível de consciência, que é o pós-integral, que é representado pela cor índigo. Ela pode ser vista nos santos, nos sábios de todos os tempos. No cristianismo é vivenciado por Jesus e pessoas como Paulo, Santa Teresa d'Ávila, Thomas Merton, Francisco de Assis e muitos outros. Há algum tempo, um programa humorístico da televisão apresentou uma cena, fez um sketch em que um religioso chegou no céu e, vestido como religioso, se deparou com Deus, só que Deus se apresenta na forma de uma mulher, e aí ele não quer aceitar de jeito nenhum que aquilo ali é a aparência e a forma de Deus, que por sua vez vai mudando ao longo do programa, na sua aparência, na sua forma, na sua voz, e o religioso não aceita de jeito nenhum, e aqui o Deus, assim representado através das suas múltiplas formas, diz que ele tem múltiplas formas e apresenta várias possibilidades dele de como ele promove o encontro na Terra também. E naquele ambiente é feita a proposta então do religioso dar uma volta pelo inferno e conhecer lá como é que é o ambiente. E uma vez que ele vai lá no inferno, ele se depara com então o diabo, que é exatamente se encaixa perfeitamente na característica do imaginário do religioso. E uma das palavras, uma das frases que o diabo fala assim, que ele é muito conservador, então ele não muda nada, ele é aquilo que é e ele faz exatamente o que se espera dele. Apesar do efeito ou da proposta de sátira, né, o programa ele tem muitos elementos que nos fazem pensar e que nos fazem refletir sobre o imaginário que nós temos, né? O quanto nós criamos Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança, ou como nós, Deus, temos um imaginário, ou como nós, humanos, produzimos imaginários do que seja a pessoa divina. Você quer ver o sketch, o vídeo, ele está publicado na internet e você pode ver no link abaixo aqui na descrição deste vídeo. Eu deixo contigo algumas perguntas. Você já pensou nisso? Que o papel da religião madura deve ser propiciar a expansão do nível de consciência dos seus praticantes? E com ela a percepção da conexão com Deus? Te convido a escrever nos comentários dessa página a resposta a essas perguntas e, se te parecer bem, se te fizer sentido, alguns fragmentos da tua própria peregrinação. Você quer conhecer mais o assunto? Baixe gratuitamente o meu e-book acessando o site abaixo. Por fim, se quiser expandir o assunto, visite o site, conheça nossos textos e livros ou nos contate. A equipe da Enea Lumen está disponível para te apoiar em processo de autoconhecimento, desapego, tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo vídeo.